Casas por €1 na Itália. A jogada de marketing perfeita, o título ideal para dar cliques na matéria. Fato é que os brasileiros estão, sim, comprando casas de €1 na Itália. Pode parecer cilada e realmente vai ser, caso o comprador não considere uma série de detalhes importantes. Eles acham que a Itália está em liquidação, mas não é liquidação, né? Já teve gente que me pediu o número da minha conta para mandar R$ 6 para comprar uma casa. Afinal, o que está por trás desta oferta tentadora de casas de €1 na Itália? Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o boom de brasileiros comprando casas por €1 na Itália. Claro que não é tão simples quanto pode parecer. Por isso, nesse episódio, eu converso com 2 brasileiros que compraram não só uma, mas várias casas dessas de €1. O Douglas Roque e a Paula Magalhães. Cada caso é um caso em relação a custo. Mas se você pode variar ali mais ou menos entre 1.800, 2.200 euros o metro quadrado, mais ou menos, dependendo da qualidade que você quer da reforma. Você está comprando uma casa, você tem responsabilidades administrativas, você tem que pagar impostos, você tem que pagar IPTU, que é o IVA, você tem que pagar taxa de lixo, você tem que pagar todas as responsabilidades. Pode ser uma cilada comprar uma casa de €1 para quem não faz um planejamento. Quem compra precisa estar ciente de que não é só €1. Todo mundo que me vê entrando nessas casas aí fala que eu sou maluca, porque as casas assim são de dar medo quando a gente entra. Uma pergunta para quem está me ouvindo. Você gostaria de adquirir uma propriedade em uma idílica cidade italiana para passar as férias, trabalhar remoto por um tempo ou até morar para sempre? Deixe a sua resposta nos comentários ou na enquete do Spotify. Eu ousaria dizer que a resposta da maioria será sim. E quando começaram a pipocar na mídia notícias sobre casas de €1 à venda na Itália, muita gente viu aí a grande chance de uma vida na bela Itália. É importante esclarecer que não se trata de um grande projeto nacional italiano. Se você procurar por uma página oficial do governo, casas de €1 ou algo do tipo, não vai encontrar nada. Portanto, não há uma regra geral que se aplique a todos os casos e casas. Cada cidade tem um procedimento diferente. Só uma coisa é certa: você vai precisar de muito mais do que uma moeda de €1 para realmente conseguir morar numa casa dessas. E por quê? Porque essas casas disponíveis a €1 precisam de muita reforma. Em sua maioria, são construções muito antigas, medievais. E uma reforma na Itália é complexa, nós vamos entrar mais nesse assunto no decorrer do episódio. Eu chamo para conversa o Douglas Roque, que comprou sua primeira casa de €1 em 2019. Depois disso, adquiriu muitas outras e há alguns anos tem uma empresa que assessora, principalmente brasileiros, na compra de residências na Itália. Ele mora em Barga, na região da Toscana. Douglas, obrigada por participar do DW Revista. Eu queria, antes de tudo, entender por que alguém abriria mão de uma propriedade pelo valor simbólico de €1, porque por mais deteriorado que esteja o lugar, não deixa de ser um terreno que com certeza vale mais do que isso, né? Eles querem se livrar de um problema. Você tem uma casa que você herdou, você mais 12 parentes que você não tem conhecimento de quem é, ou você não tem nem o prazer de ter esse parente na sua vida. Você tem a responsabilidade sobre aquele imóvel. Se aquele imóvel, de repente, cai uma pedra na cabeça de alguém, é penal para todo mundo. Se aquele imóvel ele tem um custo administrativo, ele vai sendo acumulado, vai atrás de todo mundo. Então, qual que é o intuito disso? De se livrar tanto do imóvel e também, em alguns casos, também dos parentes. Eu já fiz ato de compra que os parentes não se conversavam há 20 anos, por exemplo. Dentro dessas situações, o que acontece é um pouco disso, das pessoas se verem proprietárias de uma fração de um imóvel, que elas são responsáveis iguais. Então ela fala assim, como que eu resolvo esse problema? E como é que faz para achar essas casas de €1? Como você encontrou a sua? Antes de vir para cá, eu fiz uma lista das cidades mais legais que estavam mais ou menos com esse programa, então eu fiz uma pesquisa. E aí eu escolhi a minha cidade, que é a Fábrica de Vergema, que é aqui na província de Lucca, mais ou menos meia hora de Lucca.
que ela tinha tudo que eu queria, aquela tipo proximidade a grandes centros, a gente está perto de aeroportos, Pisa, Firenze, tem um monte de coisa. Então, assim, as pessoas pensam, eu vou pegar uma casa no meio do nada. E não é assim. Depende, né? Não no meu caso, né? Porque eu fiz esse tipo de pesquisa. A maior parte dessas comunes são comunes muito, muito, muito pequenas. Então, assim, tem um prefeito, um assistente, mais 2 pessoas. Obviamente, eles não dão conta. Quando sai sai uma matéria, eles recebem muitos e-mails, muitas coisas, eles não têm alguém específico para tocar esse assunto. Quando a gente chegou na cidade, a gente foi bem recebido, porque a pessoa abriu a porta, falou com a gente, mas fora isso, assim, toma, ó, essa casa, aquela casa. E é isso, se vira, mas se vira de verdade, tá? Você tem que descobrir quem são os proprietários. Nem todas essas comunes têm sistema online, então você tem que verificar mesmo todas as documentações de todo mundo. Saber que se aquela casa pode ser vendida, quem são os herdeiros, quem tem sucessões, quem já morreu, se está aqui, está no exterior. É um processo complexo até achar pessoas. Para você ter ideia, a gente demorou 18 meses para fazer o ato de compra. 18 meses trabalhando numa atividade forense, de tipo de FBI, descobrir quem são as pessoas. Só sei que, assim, no dia do ato de compra de Vetricento, se eu não me engano, eram 38 vendedores. Vendedores fora procuradores e tudo mais. Então, assim, eram muitas pessoas, porque todo mundo tem que assinar o documento. A gente pegou uma primeira casa, aí eu falei assim, olha, antes dessa casa, como eu sei que é um processo um pouco mais lento, eu vou comprar uma segunda casa. Eu comprei uma outra casa mais próxima do acabamento, enquanto essa casa, que era supostamente de €1, fosse desenrolando documentação. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha convidado alguns amigos, porque a ideia era, olha, vamos todos os amigos juntos, assim. Então, eu chamei meus amigos, meus irmãos, e aí amigos de amigos, e formou um primeiro condomínio ali, que é em Vetricento, que é uma fração, é como se fosse um bairro aqui de Parque de Vergema, onde a gente tem essas casas de €1. E como a gente trabalhou bastante nesse processo de desenrolar, né, o processo de ato de compra, então, aí, por isso que a gente criou o Sonuit, que é esse processo, da gente assessorar as pessoas a ultrapassar essa barreira, tanto administrativa, burocrática, também da língua, né? Porque cada comune tem uma sua pequena regra. Burocracias vencidas, casas compradas, chega a hora da reforma. Até entrar de vez numa casa dessas, de mala e cuia demora, tanto que a gente não conseguiu encontrar um brasileiro que já tenha se mudado para uma dessas casas compradas por €1. Douglas, é muito caro reformar? Cada caso é um caso em relação a custo, mas se você pode variar ali mais ou menos entre 1.800, €2.200 o metro quadrado, mais ou menos, dependendo da qualidade que você quer da reforma. Aí surgiu, né, entrando já um pouco num assunto que também pode ser interessante, eu acredito, que é a respeito dos incentivos que o governo estava dando na época da pandemia, que é o incentivo do Superbônus, que é um incentivo de reestruturação de casas e tudo mais. Então, ele deu um incentivo muito interessante na época, há 4 anos atrás, onde o governo, através da União Europeia, do Fundo Europeu, transferiram um valor bem alto para a Itália para ajudar as pessoas a melhorar energeticamente e sismicamente as suas casas. Aí, com isso, a gente conseguir utilizar esse incentivo dentro das nossas reformas. Aí, isso foi um boom, porque pensa, se você comprar uma casa na Itália com incentivo do governo, onde você pode reestruturar. Ele foi se desenrolando nesses anos, e agora chegou num patamar que agora começam a ser liberados e executados através do incentivo deles. Então, assim, todas as casas nossas estão aguardando esse processo para iniciar. Acredito que esse mês já comecem já as reformas também. O prazo de entrega é mais ou menos 1 ano aí. Então, acho que vai dar tudo certo. Independente dos motivos que levam uma pessoa ou uma família a embarcarem nessa jornada, é preciso ter pé no chão, né? Às vezes as pessoas criam uma expectativa realmente, né? Como a gente fala da Toscana, né? Muita gente fala assim para mim assim, Douglas, eu queria uma casa de €1, onde ela fosse toda em pedra, assim, com vários quartos, uma colina cheia de parreiras e o sol lá no fundo. Eu falei, então, todo mundo quer isso.
Só que esse sonho seu não custa 1 euro, né? Então, é engraçado, porque as pessoas entendem, parece, eles acham que a Itália está em liquidação, mas não é liquidação, né? Você está comprando uma casa, você tem responsabilidades administrativas, você tem que pagar impostos, você tem que pagar IPTU, que é o IVA, você tem que pagar taxa de lixo, você tem que pagar todas as responsabilidades. É uma casa normal. O meu conselho é esse: antes de você dar uma decisão, primeiro pensar bem no lugar que você está indo. Bem, 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 bem. Porque sim, pode ser uma cilada. Você pode comprar uma casa, você chegou lá, tá tudo errado a documentação. Você chegou lá, tem um montão de regras arquitetônicas, urbanísticas que você não conhece, vai entrar em roubada. Ah, eu queria tanto um open space, queria uma janela grande. Você viu isso no filme, né? No mundo real, você não vai poder fazer isso, tem um montão de regra urbanística, sanitária. Então, meu conselho é: se apoie em pessoas que saibam te dizer alguma coisa. Douglas, obrigada pela sua participação. E antes de falar com a próxima entrevistada, para você que ainda não conhece o nosso podcast, o DW Revista pode ser acessado por meio de diversas plataformas de streaming de áudio: Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Basta procurar pela playlist DW Revista ou baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS em tablets ou celulares. Paula Magalhães, arquiteta, comprou a primeira casa de 1 euro em 2021. Mora atualmente em Taranto, região da Puglia, sul da Itália. Você foi para a Itália em 2019 fazer o reconhecimento da cidadania italiana, acabou ficando, até que veio a pandemia em 2020 e a Itália era uma das regiões mais críticas, né? Eu estava na Calábria, trancadas dentro de casa, eu e minha irmã, não podia fazer nada, né? Então, a única coisa que eu tinha para fazer é ficar procurando coisas, oportunidades, talvez vaga de trabalho na internet. E aí foi quando eu encontrei uma entrevista de emprego aqui na cidade de Taranto. E aí eu vim para fazer essa entrevista de emprego e nesse processo de vir para cá e começar a pesquisar sobre a cidade, eu encontrei o edital das casas de 1 euro. Na hora, eu comecei a procurar casas aqui por perto do centro histórico e mudei para cá. E aí eu pensei, não sei, não faço ideia, né, de como que eu vou participar disso, mas eu vou tentar. Apresentei um projeto no primeiro edital. Eu ficava super entrando em contato com um engenheiro da prefeitura, perguntando, enchendo a paciência dele para ele me ajudar, para ele me dar os caminhos. E aí acabei fazendo uma amizade com esse engenheiro que me apresentou para um arquiteto, que esse me apresentou para outro arquiteto, e aí eu comecei a trabalhar junto com esses dois arquitetos. Esse primeiro edital que eu participei, assim, meio que na louca, eu não ganhei, porque eu não conhecia muito bem ainda como é que funcionavam as regras, as leis aqui de projeto. E aí resolvi estudar e estudei durante um ano. Trabalhei nesses dois escritórios que me ajudaram muito a aprender, né, como é que eu tinha que fazer. E para o segundo edital que eles fizeram, eu participei de novo e aí deu tudo certo. Aqui na cidade de Taranto tem um prazo de 1 ano para licenças, aprovações, aprovação de projeto na prefeitura e depois mais 2 anos para reforma. No começo de 2022, muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo ajuda para também fazer a mesma coisa, para comprar casa, para participar de edital. E aí eu comecei a buscar soluções para poder trabalhar e ajudar essas pessoas. Foi quando eu entendi que se eu ficasse esperando a cada ano um edital, eu não ia conseguir atender a demanda de pessoas, né, que entravam em contato comigo. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras cidades e encontrei Limosano. Em Limosano, não tem necessidade da gente participar de um edital. E como que funciona a questão da reforma na sua região? Depende da localização da casa, do tamanho dela, de quanto que ela está degradada. Mas vou fazer um exemplo, tá? Uma pessoa pode comprar uma casa por 1 euro, que ela está mais ou menos como as minhas casinhas lá de Limosano.
As casinhas de Limosano tem que reformar, tem que fazer estrutura, trocar janela, piso, hidráulica, elétrica, fazer decoração e tudo mais. Mas é uma casa que você também não precisa mexer da fundação até o telhado. Ela é bem pequenininha, mas ela tem 3 andares. Então, eu acredito que ela deve ter uns 70, 80 metros quadrados dividido em 3 andares. Então, assim, uma casa custou €1. As despesas de cartório para você passar essa casa para o seu nome é aproximadamente 2.000, 2.500 euros. Precisa fazer um depósito calção para a prefeitura que garante que a gente vai reformar essa casa. Então, esse depósito custa 2.000 euros. Mas assim que você começa a reforma, esse dinheiro volta para você. Para a reforma, eu acredito que lá naquela casa, porque lá eu quero fazer uma reforma muito econômica, o piso que puder aproveitar, a gente sempre vai aproveitar, móveis velhos que der para reformar, vamos reformar. Então, eu acredito que lá pode ser uma reforma de aproximadamente uns 20.000 euros. Muita gente fala que comprar uma casa dessas de €1 é uma cilada, seja pela localização ou pelos gastos com reforma. Você já comprou mais de uma dessas propriedades? Imagino que veja esse assunto de outra forma, né? Ainda mais como arquiteta. No Brasil, quando a gente estuda restauro, por exemplo, os prédios que a gente tem de referência lá têm no máximo 500 anos, né? Aqui os prédios têm mais da idade de Cristo. Isso é muito legal, é tudo diferente. O centro histórico de Taranto, na verdade, né? Ela foi destruída e reconstruída várias vezes por vários povos que tomaram conta daqui, desde os gregos, né? Tem até umas colunas gregas ali numa praça aqui no centro histórico. Então, assim, muitas das casas, elas têm essa data de 1900, mais ou menos, 1800, 1900, mas os resquícios, a base delas provavelmente é muito mais do que isso, né? Porque foi reconstruído tudo. Pode ser uma cilada, comprar uma casa de €1 para quem não faz um planejamento e para quem entende que é €1 e eu vou gastar só €1. Mas quem compra precisa estar ciente de que não é só €1. Dependendo da casa, é muito mais do que só €1, né? E uma das coisas que fez eu me jogar de cabeça nesse projeto de casa de €1 é que aqui em Taranto, onde eu comprei a primeira casa, é uma cidade de quase 200.000 habitantes. Então, assim, eles fizeram isso porque o centro histórico de Taranto é uma ilha. Aqui é considerada a cidade dos dois mares. Tem mar de um lado dessa ilha e mar do outro, e a gente entra por 2 pontes, né? Tem entrada por 2 pontes. Então, é só essa partezinha do centro histórico que tem essas ruínas, tem casas abandonadas, mas aqui é uma cidade grande, né, em relação às outras cidades da Itália, que tem facilidades, tem supermercados, hospitais, farmácias, escolas, e tem de tudo. Todo mundo que me vê entrando nessas casas aí fala que eu sou maluca, porque as casas assim são de dar medo quando a gente entra. Mas, assim, eu sou apaixonada nessas coisas. Quando eu vejo um piso antigo, eu faço foto, quero aproveitar. Eu adoro essas coisas. Eu acho que não é todo mundo que gosta, né? Também não é todo mundo que consegue visualizar que aquela casa regaçada, caindo aos pedaços, pode virar uma casa bonita. Obrigada, Paula. E aí você que está nos ouvindo, mudou a sua opinião a respeito das casas de €1 na Itália? Escreva pra gente nos comentários. O episódio desta semana fica por aqui. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.